Sejam todos bem-vindos ao GS1 Talks, oferecido por R. Asbeck, Varicred, AW Realty, Atier Von Hart. Neste episódio, nós vamos falar sobre como as certificações podem impactar na redução da pirataria, na segurança cibernética e na segurança do consumidor. E para falarmos desse assunto, que é quase de interesse público, nós temos aqui os nossos convidados, a Ingrid Maures e o Guilherme Amado, da TIV Highland. Para começar, nós vamos detalhar o que é uma certificação. Já tem algumas que são bem conhecidas, né? Que é a ISO 9001, que é sobre sistema de gestão de qualidade, a ISO 4001, que trata do meio ambiente, a 45001, que trata de saúde e segurança, e tem algumas outras. A 27001, que é segurança cibernética, enfim, mas a cada período surgem novas ISOs, né? Dando certificações para áreas específicas. Mas antes da gente entrar no nível de detalhe, eu vou pedir para o Guilherme explicar para a gente o que é uma certificação e como que funciona o processo de uma certificação. Claro. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer poder participar desse podcast. E essa primeira pergunta ela é muito interessante porque, assim, é raro, mas acontece com frequência essa pergunta, né? Então, quase todo mundo pergunta o que é uma certificação e por que eu preciso ter um processo de certificação, né? Então, assim, analisando, né, a palavra certificação, ela vem do latim e quer dizer tornar algo seguro, né? Então, assim, por que você pode optar em ter um processo de certificação? Justamente para você garantir uma confiabilidade, uma segurança, uma transparência de todo o seu processo, né? Então, isso aí são os pontos principais. E dentro de um processo de certificação, você tem duas vertentes. Então, uma vertente é uma certificação compulsória, que é uma certificação obrigatória, né? Então, segue ali diretrizes nacionais e internacionais. No Brasil, quem regulamenta essa questão de certificações compulsórias em sistema de gestão da qualidade é o Inmetro. E nós temos uma outra vertente que é certificações voluntárias. E nós chamamos de protocolos customizados, né? Então, nós temos notado um aumento, né, dessa demanda de protocolos customizados, que nada mais é do que a gente entender o que o cliente ele busca e fazer um mix, né, de normas e entregar para ele um protocolo customizado de acordo com as necessidades dele, né? Então, basicamente, um processo de certificação ele é você vai atestar, né, para a empresa que ela está seguindo alguma diretriz, alguma regra e mostrar para o consumidor final que aquele produto é certificado e ele segue essas diretrizes. E como que as certificações estão impactando na redução da pirataria? Como que as certificações estão realmente trazendo mais segurança para o consumidor? Queria que você explicasse isso. Sim, assim, o processo de certificação, como eu mencionei, ele traz maior segurança, maior transparência, maior credibilidade, né? Então, eu acho que ele é um aliado contra a pirataria, né? Porque um processo, um produto certificado, você está dizendo que ele segue diretrizes, né? Então, por exemplo, no caso de uma ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, você diz que ele segue diretrizes de sistema de gestão, e aí isso envolve todas as questões relacionadas a um processo, né, de gestão estruturado, controles, exatamente. A participação da alta direção em todo o processo. E aí, em contrapartida, nós temos também a ISO 14001, que é voltado para meio ambiente, então segue diretrizes relacionadas a meio ambiente, e a ISO 45001,
que está voltado a questões de saúde e segurança, né, que também é um tema muito discutido na atualidade, envolve todas as questões de práticas laborais, né, trabalho escravo, todas essas questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, a gente às vezes pode até passar assim desapercebido sobre a importância das certificações, mas elas têm um impacto para a sociedade, para o consumidor muito grande, né? Exatamente. Sim. E a empresa se compromete a cumprir aquelas normas, aquelas regras, é isso, Exato, não é? porque assim, além da certificação de Ingrid. sistemas, a parte de ISO, como o Guilherme estava comentando, a gente tem as certificações que elas são voltadas para o produto em si, e não como de forma ampla, como é a parte de sistema de gestão, tá? Então, eu avalio o produto final, se ele tem os itens, os requisitos mínimos de segurança para que o consumidor não tenha nenhum problema. Então, um exemplo disso que eu dou sempre é: você vai comprar um celular ou um carregador de celular que não é certificado, a gente vê vários casos onde o equipamento explode. Explode mesmo. Explode. Quer dizer que as coisas que a gente muitas vezes vê na internet é real. Não é uma notícia falsa, é real, acontece. Real. Porque o que acontece? Com frequência. Não com tanta frequência, porque a grande maioria dos produtos, eles estão certificados. Então, a gente garante a segurança deles através da certificação. Porque a gente faz diversas etapas desse processo, que é o quê? Eu audito a fábrica com a parte de sistema, que eu quero garantir o quê? Que ele vai produzir com repetibilidade e rastreabilidade. Repetibilidade por quê? Tem que ser sempre o mesmo produto, com a mesma qualidade, com a mesma segurança. Rastreabilidade. Se der algum problema em um lote específico, que a gente consiga rastrear isso e fazer um recall. Isso acontece mais comum na área automotiva, que você vê os recalls sendo solicitados. Então, e isso é a rastreabilidade do processo. Então, essa é a base da certificação do produto em si. Aí chegou no mercado, você não fez tudo isso, eu não consigo rastrear onde foi o problema. Eu não consigo garantir que aquele fabricante repetiu todo o processo. Isso é um ponto. O outro ponto são os ensaios que a gente executa. Eu pego o equipamento antes de ir para o mercado, eu coloco ele numa bancada de teste para exercitar ele no seu limite, para ver se ele explode, que é um caso que é mais visível para a gente, ou se ele está comunicando bem, porque às vezes a comunicação está ruim. Vou focar no celular, porque todo mundo tem um celular. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Então, isso tudo facilita o processo, dá segurança para o consumidor, de que ele está adquirindo um produto de qualidade. Mas poderia ser um liquidificador? Então, exato. O liquidificador também tem uma certificação compulsória. Um forno de micro-ondas? Tudo isso interfere. Então, assim, voltados para a área de Anatel, que é o que a gente traz aqui, a segurança cibernética está dentro do mundo da Anatel, do celular em si. Um dos ensaios que a gente fala, que é interessante, hoje já não acontece tanto, que era assim, a gente ligava o liquidificador e tinha um ruído na TV. Isso não gera interferência, né? É interferência eletromagnética. Ele não causa nenhum problema à segurança direta, mas é o desempenho do produto. Ele está interferindo num outro equipamento. O teste que a gente faz é para que isso não ocorra. Você pode ligar o equipamento, não vai interferir no outro. Então, são várias etapas que a gente faz para que chegue um produto para o consumidor de ótima qualidade, além de ser seguro. O nosso foco principal é garantir a segurança. Mas, por consequência, vem um produto de alta qualidade também. Até por isso que o nosso símbolo ele é um triângulo, que ele é a interação entre homem, meio ambiente e tecnologia. Né? Então, assim, toda essa parte de certificação, seja ela de produtos e sistemas de gestão, ela tem um objetivo de proporcionar para o consumidor final a questão de segurança. Né, como um dos objetivos. Né? Você vai estar comprando um produto certificado, você pode ter a certeza que ele seguiu as diretrizes e ele está seguro para a utilização. Né? Então, eu acho que isso é um ponto principal de se mencionar. É por isso que é tão importante a gente falar da pirataria. Produto pirata, ele não passou por todas essas etapas.
Por isso que ele é mais barato. Ele é mais barato porque ele não seguiu todo o regulamento. Então, E ele não é seguro. Ele não é seguro. Ele pode te causar um dano à sua saúde. A gente já teve casos de choque elétrico em diversos equipamentos. Já teve casos no passado de bebedouro, quando não era certificado, em escola, a criança foi tomar água e era um bebedouro elétrico, ela tomou um choque e veio a falecer. É mesmo? É real. Vários programas de certificação do Inmetro surgiram de acidentes graves que aí vieram a necessidade da certificação. A certificação ela veio com uma força maior no Brasil ali no início dos anos 2000. Já tinha algumas certificações obrigatórias na década de 90, mas ela veio com mais força ali no início dos anos 2000, que é quando a gente começou a fazer estudo. Esse acidente aconteceu por quê? Isso aconteceu por quê? E aí a gente foi entendendo que, olha, eu preciso garantir a segurança do meu consumidor final. Eu preciso testar esse produto, eu preciso garantir que vai ser uma coisa boa para o consumidor final. Então, isso tudo o Inmetro trouxe, olhando para o mercado mundial, onde outros países já tinham a parte regulatória muito bem embasada, bem estabelecida. Europa, Estados Unidos e afins. Japão também. Japão tem ótimas... Super rigoroso, né? Muito rigoroso. E trouxe essa mentalidade para o Brasil. Tanto é que muito da certificação, a gente usa normas internacionais. Toda ISO é uma norma internacional. A certificação de produtos, olhando para a bancada de teste, são normas internacionais. Então, a gente não criou nada novo, a gente usou o que já existia. Lógico, fizemos algumas adequações para o Brasil. O Brasil é um país tropical. A gente tem altas temperaturas, alta umidade, e isso para o mundo elétrico é complexo. Então, a gente tem que colocar também dentro da nossa realidade. Então, a gente faz algumas pequenas adequações, mas na sua maioria, a gente usa a regra internacional. A gente não criou muitas regras para garantir segurança. Isso é importante para todos. Seja segurança elétrica, para você não tomar um choque, seja uma segurança cibernética, para que seus dados não vazem. A segurança em primeiro lugar, independente de como ela seja física ou de dados. É sempre importante as duas, né? Um caso que me veio agora é a questão de fios e cabos, que nós também certificamos e estamos ali entre os grandes players nessa parte de certificação de fios e cabos. Às vezes você pergunta, né, cara, mas por que eu vou pagar um preço maior por um produto certificado? Então, assim, quando você compra, por exemplo, um fio certificado, e ele diz lá que o fio ele tem 2,5 milímetros, ele está dizendo que realmente passou por um teste e ele tem 2,5 milímetros de cobre. Quando você compra um cabo não certificado, e isso aconteceu no passado, de causar incêndios e tal, e foram analisar e viram que na embalagem dizia 2,5 milímetros de cobre. Só que quando foram inspecionar na bancada, viram que não, aquele 2,5 tinha 1,5. Então, por isso que ele não suportou e por isso que ele pegou fogo, né? Então, mais uma vez, a gente visa garantir a segurança do processo dos produtos para o consumidor final. Guilherme e Ingrid, foi muito seguro falar com vocês. Que bom! É isso que a gente quer. Muito obrigada. Acho realmente um assunto de interesse público. Sim, então, é um assunto a gente falar sobre isso, mas muito importante. Exato. Ele não tem aquela cara de celebridade, mas é importante. Segurança é muito importante para com certeza. Gostei muito de ouvir, poder levar para o nosso público essas informações para que as pessoas fiquem atentas sobre o valor da certificação. Sim, e a gente agradece o convite, estar aqui falando sobre certificação, sobre o nosso mundo. E se precisarem de alguma coisa, a gente está sempre à disposição. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para qualquer dúvida e qualquer coisa que precisar. E você que nos acompanha, não deixe de seguir o GS1 Talks, porque os nossos episódios são sempre assim, muito seguros. Boa tarde e até a próxima.